Olá, querida amiga, querido amigo, mais uma vez nos encontramos para juntos buscarmos a compreensão sobre a verdadeira natureza humana, conforme nos é dito aqui na Palavra de Deus. Eu agradeço você por estar aí todos os dias comigo, não somente apreciando esse trabalho, mas fazendo com que esse trabalho tenha um profundo significado quando simplesmente você pega esse vídeo e o compartilha com seus amigos. Isso faz todo sentido, porque é a Palavra de Deus que vai. E a palavra de Deus indo ao coração da pessoa pode transformá-la de dentro para fora. Te agradeço por essa interação. Continue assim fazendo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, mais uma vez eu vou lhe pedir, se inscreva no canal e no final, você gostou? Deixe o seu gostei. Tudo isso fortalece esse canal e acaba alavancando o conteúdo desse canal para outras pessoas, tá bom? Vamos lá, o corpo como templo. Bom, nós sabemos que o corpo humano tem as suas dimensões, porém é uma unidade indivisível. Por que tem as suas dimensões? Porque nós temos a parte física, que é o nosso corpo, nós temos a parte mental e emocional, né? Nós sentimos, temos nossos sentimentos, amor, ódio, tristeza, rancor, enfim. Nós temos a parte espiritual, somos espirituais não porque desejamos assim ser, mas porque somos criados por Deus como seres espirituais, no sentido de buscar sempre o divino, sempre as questões espirituais que nos envolvem, e temos a dimensão social. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dimensão física. Há muitas teorias por aí que nos fazem estar confusos em relação a essa natureza humana. Os antigos filósofos gregos diziam que o corpo, matéria, é a prisão da alma, porque a matéria é má e a alma é a essência, é o que há de bom no ser humano. Quando há a morte, na verdade houve uma libertação da alma que é eterna, e isso é o pensamento grego, que foi infelizmente adotado por uma grande parcela do cristianismo. Alguns acreditam que o corpo, no cristianismo, alguns acreditam que o corpo é a morada temporária da alma, que quando morre, essa alma se desprende e vai direto para Deus. No caso dos filósofos, a alma que se desprende do corpo vai para o mundo metafísico. No caso dos cristãos, o corpo libera a alma para que essa volte para Deus. Mas é a mesma ideia. Existem aqueles que também afirmam, em contrapartida, que o corpo é divino, o que são os panteístas. Os panteístas dizem que Deus e o universo são um e a mesma coisa, ou seja, Deus é tudo. Deus é essa mesa, Deus é o meu corpo, Deus é uma tartaruga, Deus é uma árvore, Deus é o sol, Deus é as estrelas. E aí a mente das pessoas estão confusas acerca desse assunto. Falando sobre isso, eu quero dizer para você que, por conta dessa concepção ou desse entendimento que o corpo que a matéria a prisão da alma, que a matéria é má, alguns têm interpretado erroneamente alguns textos da Bíblia que parecem indicar nessa direção. Por exemplo, Martinho Lutero diz a história que ele se feria, se açoitava para tentar ganhar a aprovação divina. Talvez baseados aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que diz assim, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, o texto e o contexto desse versículo nos diz algo totalmente diferente do que as pessoas entendem por aí. Eu vou esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão. Então eu vou machucá-lo, vou cortá-lo. Não tem nada a ver com isso. Aqui ele está falando do mundo dos esportes. Os atletas, para ganhar aquela medalha ou aquela coroa corruptível, eles se esforçavam demais, treinavam, levavam o seu corpo até ao estresse máximo por conta do elevado treinamento que se submetiam, a fim de que eles pudessem conquistar uma coroa corruptível. Aí ele diz, eu quero conquistar uma coroa incorruptível, por isso mesmo eu vou
esmorrar o meu corpo, ou seja, eu vou fazer do meu corpo, das minhas vontades, um escravo da vontade de Deus. É nesse sentido, não para ficar maltratando o corpo. Por quê? A razão é muito simples. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 vai dizer assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo é a morada do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e por isso nós precisamos cuidar desse corpo. Ao contrário do que os filósofos antigos diziam que o corpo, matéria, é mal, nós percebemos pelo conceito bíblico e paulino que ele é a morada e o templo do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio, nós devemos nos portar por isso. Comer e beber é questão física, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, para que tudo isso resulte na glória de Deus. Não é interessante pensarmos assim? Inclusive o apóstolo João, veja aqui, que esse é o pensamento das Escrituras. O pensamento das Escrituras é sempre levar a cada um de nós ao equilíbrio de pensamento em relação a todas as questões espirituais. Quando o apóstolo João termina a sua terceira carta, nas saudações finais, ele diz acerca de Gaio, que era um discípulo de Cristo, muito amigo de João. As seguintes palavras, está lá em 3 João, no versículo 2, que diz assim, ó: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Percebeu aí, amigos? Esse é o conceito, essa é a preocupação das Escrituras. Saúde, sabe por quê? Porque Adão e Eva, consequentemente, a sua prole, Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O corpo humano foi feito pelo próprio Deus e Deus se preocupou em colocar nesse corpo humano a sua semelhança, a imagem dele. Então nós devemos cuidar desse corpo, devemos cuidar da nossa saúde, porque isso também é um dever religioso, porque nossa natureza humana, ela é, com todas as suas dimensões, ela é indivisível. Então, é parte física, mental, espiritual e social. Então nós não podemos desqualificar a parte física para promover o espiritual. Isso não tem apoio e respaldo bíblico. Então nós vemos que se reconhecermos que o ser humano é indivisível e que a religião abrange todos os aspectos da vida, consideraremos então o cuidado da saúde como um dever religioso. E o princípio é, se vocês comem ou bebem, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a indicação, esse é o caminho, esse é o ensino das Escrituras. Então cuide com o teu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. É claro que quando a Bíblia fala do corpo em si, ele está falando que o corpo como templo, entenda. Ele está se referindo aqui à nossa mente. Tudo que nós fazemos reflete aqui na nossa mente. Porque, por exemplo, bebidas alcoólicas e drogas essas coisas têm que ser rejeitadas pelos cristãos, porque eles afetam diretamente a nossa capacidade mental, as nossas faculdades mentais. E de todos os órgãos que nós temos no nosso corpo, Deus usa somente a mente para se comunicar conosco. É aqui que o Espírito Santo vai habitar. É aqui que ele vai habitar. Mas lembre-se que todos os outros aspectos também afetam a mente. Por exemplo, um indivíduo que não faz exercício físico, afeta ou não afeta a mente? Claro que afeta. Um indivíduo que come determinadas coisas que prejudicam a saúde do corpo, o corpo doente, como é que fica a mente? Claro, imagina, se você está doente, a mente vai ser profundamente afetada. Então, faça qualquer coisa, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Esse é o conceito e esse é o princípio que nós aprendemos da palavra do Senhor. Então eu lhe pergunto, como é que você tem cuidado desse presente de Deus
que é o seu corpo. Você tem cuidado dele? Ah, pastor, eu me preocupo mais em buscar a Deus na área espiritual. Eu não me preocupo tanto com a área física. Não, você está equivocado e equivocada. Deus espera que você glorifique a Ele através do seu corpo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, Ele não pertence a você. Assim como nós somos mordomos de Deus em outros aspectos da vida, também somos na questão do corpo. Não nos pertence, foi comprado por preço. Precisamos entregá-lo a Deus da melhor maneira possível. É claro que nós estamos vivendo em um mundo afetado pelo pecado, um ambiente totalmente insalutar, e que nós iremos sofrer consequências mesmo cuidando da saúde. Mas naquilo que depender de nós, precisamos fazer. Esse é o resultado do estudo que nós fizemos hoje. É esse o conselho que Deus nos dá. Espero que essa mensagem encontre você numa situação em que você realmente tenha forças morais e espirituais para aplicar tudo isso à sua vida prática. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo conhecimento da Tua Palavra que nos ajuda a entender, a termos equilíbrio em todas as áreas e dimensões da vida. Não somente buscar o Senhor, fortalecer a vida espiritual, mas também cuidar da saúde, cuidar das emoções. Tudo isso é importante para que sejamos e continuemos a ser um instrumento nas Tuas mãos para cumprir a Tua vontade. Pai, nos abençoe para isso, nesse quesito, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.